Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós te exaltamos e glorificamos, porque tu enviaste o teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, a videira verdadeira, aquele que por meio de sua obra, a sua vida, morte e ressurreição, permitiu que nós fôssemos enxertados nele, e que pelo poder do Espírito Santo, fôssemos feito um novo povo, uma nova criatura, nação santa, sacerdócio real, povo eleito. Pedimos, Pai, que pelo teu Espírito Santo poderoso, o Senhor use a tua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo para falar conosco esta noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Sabe, meus irmãos, para que nós possamos compreender o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um pouco. Esse não é qualquer fala de Jesus. Jesus, ele está ali no cenáculo com os seus discípulos. É a última Páscoa que ele está passando com os seus discípulos ali. Ele lava o pé dos discípulos, ele dá lições importantes sobre servidão, ele compartilha a ceia com eles, faz uma nova aliança, anuncia o traidor e pede para que o traidor se retire. E então, quando o traidor sai para fazer o que deveria ser feito, Jesus começa a revelar os mistérios da parte de Deus sobre as coisas que haveriam de acontecer. Ele diz que o momento dele está próximo e que é hora dele ir ao Pai, e que os discípulos não poderiam acompanhá-lo. E isso começa a gerar grande perturbação nos discípulos. Eles começam a ficar com o coração perturbado. Afinal de contas, o seu mestre, aqueles pelo qual eles estavam gastando a sua vida, iria embora e eles não poderiam ir atrás. Jesus então começa a dizer o quanto isso era necessário, porque ele iria para o Pai preparar morada para os discípulos e para nós. Mas também diz que eles não estariam sozinhos. Ele enviaria outro semelhante a ele, o Espírito Santo, aquele que anda ao seu lado, o Consolador, que viria do Pai a nós, aos seus discípulos, e faria de nós morada do Pai e do Filho.
aquele que estaria conosco, aquele que habitaria em nós e que nos uniria a Cristo de forma tal que jamais estivemos unidos antes. Jesus começa a falar com eles como era necessário que ele fosse, para que os seus discípulos agora não estivessem mais com Jesus, mas estivessem em Jesus. E é impressionante como Jesus conhece a fragilidade da nossa mente. Ele sabe as perguntas que nós teríamos, os questionamentos que levantaríamos, que os seus discípulos estão tendo ali naquele momento. Como assim? Que habitação é essa? Que coisa é essa de estar em Jesus? Que mútua habitação é essa? Vós em mim, eu em vós. O que o Senhor quer dizer com isso? E Jesus então começa uma metáfora muito importante. A metáfora que nós acabamos de ler aqui. Ele começa a falar sobre videiras, ramos, agricultor, juízo, poda, corte, amor, frutos, a fim de que nós pudéssemos entender o que é estar em Jesus e o que implica na nossa vida estarmos em Jesus. Jesus começa isso com uma declaração muito forte. Quando Jesus diz aqui, eu sou a videira verdadeira, meus irmãos, isso é de um peso. Isso é tão caro para a Bíblia, essa expressão. A expressão aqui que Jesus está usando, eu sou, não é qualquer tipo de descrição que se faz a respeito de si mesmo. Não é como alguém que fala assim, olha, eu sou muito fã de esportes. Olha, eu sou muito fã de parmegiana. Não é qualquer tipo de descrição sobre si mesmo. Jesus está usando uma descrição que é a própria revelação e significado do nome de Deus. Em Êxodo 3, quando Deus revela o seu nome a Moisés, o nome impronunciável, ele diz que este nome significa eu sou o que sou. Portanto, quando Jesus toma para si este nome, ele está fazendo uma declaração fortíssima sobre quem ele é para os seus discípulos e para nós. Ele é o Deus supremo, todo-poderoso. Ele é aquele que se revelou na Escritura. Ele é o Senhor dos céus. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o grande eu sou. Sabe, caso não fosse, existiam outras formas de Jesus falar isso. O verbo sou, no grego, em mim, era suficiente. Ele poderia dizer apenas, em mim, que seria, olha, eu sou tal coisa. Mas a expressão que Jesus usa, ela é carregada. Jesus usa ego em mim. É como se fosse eu, aquele eu sou. Vocês estão diante do Deus Todo-Poderoso. Mas ele diz mais. Ele diz que ele é a videira. Sabe, Jesus, ao longo do seu ministério, ele usou várias parábolas com agricultura. Certa vez ele diz, olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Mas percebe que aqui Jesus não está usando um artigo indefinido. Ele está se referindo a uma videira específica, a qual ele é. Uma videira que estes homens conhecem e que nós deveríamos conhecer. No Antigo Testamento, Israel é tratada por Deus como a videira que Deus plantou, que o Senhor cultivou.
Você pode ler isso em Isaías 5, em Jeremias 2. Mas essa videira é tratada como uma videira que não deu frutos, que não deu bons frutos. O que Jesus está tomando para si é aquela videira que vocês conhecem, aquela videira pela qual vocês foram chamados. Ela era um sinal de quem eu sou. Eu sou a verdadeira videira. Eu sou a videira pela qual, se vocês estiverem unidos, poderão dar bons frutos. Ele continua e diz que o Pai é o agricultor, isto é, aquele que trabalha na videira, aquele que cuida da terra, aquele que trabalha para que a videira cresça, dê frutos. Nos mostra um Pai zeloso, alguém que com cuidado poda, que com amor protege a sua videira, escolhe os seus ramos, espera por seus frutos. E ele diz que nós somos os ramos. E há uma distinção nos ramos aqui que Jesus coloca. Nós podemos ser, na distinção de Jesus, os ramos que dão fruto e os ramos que não dão fruto. Os ramos que dão fruto são os ramos que estão em Jesus. E os ramos que não dão fruto são os ramos que estão fora de Jesus. Você fala, não, mas ele disse aqui, Mike, que é o ramo que está nele e não dá fruto, o Pai corta. Jesus está se perdendo na metáfora? Não. Eu gosto como João Calvino soluciona esse problema. Ele diz assim que quando nós lidamos com as metáforas de Jesus, as parábolas de Jesus, nós devemos nos ater a qual era o objetivo do ensino de Jesus, e não a metáfora em si. Isso é, em outras palavras, dizer o seguinte: olha, Jesus não está dando uma aula de videira, gente. Não é uma aula de jardinagem. Jesus está nos ensinando o que significa estar nele e o que significa não estar nele. Porque se existe algum ramo que está em Jesus, mas não dá fruto, isso implicaria um problema em Jesus. Porque o ramo por si só não tem capacidade de frutificar. Ele depende da videira. Portanto, os ramos que não dão fruto são aqueles que não estão em Jesus, mas que parecem estar. E aqui a gente começa a entender qual é a distinção de estar em e estar com. Pense comigo. Judas, o traidor, esteve com Jesus. Diversos fariseus estiveram com Jesus. Soldados romanos, Pilatos, Herodes e tantos outros estiveram com Jesus. Homens que zombaram dele estiveram com Jesus, mas não estiveram em Jesus. Aqueles que estão com Jesus produzem uma aparência de vida. Tem carinha de que está com Jesus. Se assenta na mesa, vem nos cultos, até faz uma oração ou outra, participa da ceia, mas não produz fruto verdadeiro, porque não está ligado a Cristo, porque não está em Cristo. E estar em Cristo, meus irmãos, muda toda a nossa identidade. Isso é tão caro para a Bíblia. Sabe, a Bíblia chama, o Novo Testamento chama o povo de Deus apenas 3 vezes de cristão.
O próprio povo de Deus não gostava muito de usar esse termo. Eles preferiam se chamar de santos, discípulos, crentes. Mas sabe qual é o termo mais usado no Novo Testamento para descrever o povo de Jesus? Em Cristo. Por volta de 200 vezes. O povo de Deus é chamado daqueles que estão em Cristo. Porque estar em Cristo muda tudo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que novas coisas se fizeram. Estar em Cristo muda tudo sobre nós. E Jesus aqui ensina alguns princípios para nós, algumas implicações do que significa estar em Cristo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que estar em Cristo vem do reconhecimento de que em nós não há capacidade alguma para produzirmos bom fruto. Em nós e por nós mesmos nós não conseguimos produzir fruto. Todo fruto que é gerado em nós provém de Cristo a nós. Não há poder em você, não há capacidade em você. Você não ajuda Jesus a formar frutos. Você não dá uma forcinha para o Espírito Santo. Mas tudo que de nós é gerado por causa de Cristo. Porque fora de Jesus nós nada podemos fazer, absolutamente nada. É o que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E a gente pensa, não, é claro que eu posso. Aliás, Mike, quantas coisas boas eu já não fiz fora de Jesus. Meu irmão, não se engane de maneira tão infantil. Jesus não está falando que você não pode aprender a dirigir sem Cristo. Ele não está falando que você não pode fazer uma viagem, conseguir trabalhar. Jesus não está falando que você é um boneco de pano que precisa ser mexido por alguém. O que ele está dizendo é que sem ele, fora dele, nós não conseguimos produzir genuinamente o fruto do Espírito. Sem Jesus, fora de Jesus, nós não conseguimos produzir algo que seja genuinamente bom. E você pode enganar os outros, você pode me enganar, mas você não pode enganar o Senhor. Ele sabe todo o bem que você fez ou o outro, porque você gostaria de se aparecer, de se sentir melhor, de se sentir superior, de ser aquele que é conhecido por quem pratica o bem. Isso é o quê? Orgulho, egoísmo, arrogância. Está pensando em quem além de si mesmo? Nada que nós produzimos por nós mesmos é bom o suficiente fora de Cristo. Somente quando estamos em Cristo é que flui dele a nós, pelo poder do Espírito Santo, o crescimento do bom fruto que resulta em glória verdadeira e genuína ao Senhor. Sem Jesus nós não podemos nada. Mas quantas vezes nós gostamos de estar com Jesus, unicamente pela aparência que isso tem,
porque parece bom estar com Jesus, porque é bonitinho. Jesus não nos deixa outra saída, a não ser reconhecermos que sem Ele nós nada podemos. Tudo que nós necessitamos, toda a vitalidade, vigor, flui dele a nós. A segunda coisa que Jesus nos ensina aqui, o segundo princípio do que significa estar em Cristo, é que estar em Cristo significa ser podado pelo Pai. Eu não sei se você já viu alguma coisa sendo podada, alguma árvore, algum arbusto, até mesmo uma videira. Eu já tive a oportunidade de ver. E quando você não entende de jardinagem, você pensa o quê? Estão destruindo o arbusto. Meu Deus, o que estão fazendo com essa videira? O cara está picando tudo. Está arrancando tudo, olha quanto pedaço espalhado. Vai morrer. Vai morrer. Certeza que vai morrer. E a videira também não entende, eu acho. Não entende o que está acontecendo. Mas quando nós entendemos um pouco mais sobre jardinagem, a gente entende que aquilo é necessário para que a videira, para que o arbusto cresça e cresça com mais força. Algumas coisas influenciam, é claro. O solo, o sol, a chuva, tudo isso tem impacto no crescimento e na frutificação da videira. Mas a poda também. A poda é essencial para que a videira cresça e dê bom fruto. Mas muitas vezes, como a videira, nós não entendemos. Nós não entendemos o Pai nos podando. E a gente olha e fala assim: o que o Senhor está fazendo com a minha vida? Olha quantos pedaços espalhados. Olha quantos pedaços meus picados. O Senhor vem e tira alguém da nossa vida, tira algum trabalho, às vezes retira a nossa saúde, nos faz passar por situações que a gente olha e fala assim: por que, Senhor? O Senhor não se importa. Por que está fazendo isso comigo? Por que está deixando eu sentir tamanha dor? Por que eu preciso disso, Deus? Porque a poda dói. A poda dói. A faca de Deus nos podando dói. Fere. E a gente olhando os pedaços de maneira sincera, a gente clama desesperadamente ao Senhor: pare. Porque nós não entendemos. E sabe, meus irmãos, nós não vamos entender. Nós não vamos entender porque Deus nos fere na onde nos fere. Nós não vamos entender porque Ele nos quebra, retira de nós pessoas, nos faz passar por situações de dificuldade financeira, instabilidade emocional, problema em relacionamentos. Mas isso faz parte de sermos povo de um grande Deus. Porque se nós pudéssemos medir o Senhor, se nós pudéssemos controlar a sua mão e dizer aonde Ele pode agir, se nós soubéssemos plenamente os seus planos e propósitos, Ele não seria Deus, nós seríamos. Mas parte de ter um Deus grandioso demais, supremo demais, exaltado demais, é sabermos
e reconhecermos que este Deus que é grande demais, terá planos grandes demais para que nós entendamos. E isso dá medo? Dá, tem que dar. Isso tem que fazer a gente tremer as pernas. Tem que nos dar temor estarmos diante de um Deus que nós não podemos saber tudo a respeito, que nós não podemos controlar, mas que pode controlar todas as coisas. Um Deus que nós não podemos dar ordens, mas que dá ordem a todas as coisas. Isso faz parte de estarmos em Cristo. Este Deus grande demais nos fere, mas Ele é bom, Ele é justo, Ele é amoroso. E Ele nos fere para que nós possamos dar fruto. O apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5, ele diz que o Espírito luta contra a nossa carne, e a nossa carne luta contra o Espírito. E às vezes a gente entende esse texto de uma maneira muito equivocada, achando que são dois pedaços nossos que estão lutando dentro de si um contra o outro. O meu espírito lutando contra a minha carne, mas não é nada disso. É o Espírito de Deus lutando contra você, a sua carne. Você é a carne inteira. Ela não é uma parte sua, ela é você. O apóstolo Paulo em Romanos 12 diz que essa luta no nosso corpo é a luta da nossa vida. Para quem vai ter domínio sobre nós. Se será o Espírito Santo de Deus ou se será a gente. Se será a vontade de Deus ou se será a nossa. Se serão os desejos de Deus, a lei de Deus, aquilo que agrada a Deus, ou os nossos desejos, a nossa lei, aquilo que nos agrada. E só tem uma maneira de nós sairmos vitoriosos disso, se nós formos derrotados por Deus. Quando Deus fere a nossa carne, quando nós perdemos a batalha com o Espírito, quando prevalece a vontade de Deus, é então que nós ganhamos, porque aquele que ama a sua vida há de perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por mim, este a ganhará. Deus nos fere, nos rasga, nos poda. Porque se Ele não fizer isso, nós vamos nos degenerar, entregue às nossas próprias vontades. Nós só fazemos aquilo que lhe desagrada. Então Ele fere. Nós vivemos no meio de uma sociedade tão preocupada com a cura, com as conquistas. É ou não é verdade? Com as coisas que podem ter aqui nessa terra, e tão revoltada quando Deus não dá aquilo que está na vontade da pessoa. Meus irmãos, as coisas dessa terra, aqueles que não estão em Cristo podem ter, é ou não é verdade? Dinheiro, aqueles que não estão em Cristo podem ter e têm, e às vezes muito mais. Saúde, os relacionamentos ao seu próprio gosto, o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos. Todo mundo pode ter isso. Isso não é uma condicional daqueles que estão em Cristo. Mas tudo isso passa, tudo isso é terreno, tudo isso vai acabar. Tudo isso tem os dias contados e terá fim. Mas aqueles que estão em Cristo recebem promessas de Deus que são eternas. As bênçãos são celestiais. São coisas que não terminam. Portanto, quando Deus nos fere e arranca de nós essas coisas, Ele nos faz
estarmos preparados por aquilo que de nós não poderá ser tirado, aquilo que é eterno e que nos diferencia. Há um terceiro princípio. O instrumento que Deus usa para podar o seu povo e para nutrir a nossa comunhão com Jesus. Esse instrumento é a palavra. Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra. E eu quero deixar isso bem claro. A palavra de Deus é literalmente a palavra de Deus. Não uma vozinha na sua cabeça que você... não, Deus me falou. Falou, está na palavra? A palavra de Deus é a palavra de Deus. É o instrumento pelo qual Deus nos mantém limpo. É um instrumento pelo qual Ele nos poda. E é um instrumento pelo qual Ele nos nutre. Mas muitas vezes nós estamos desnutridos da palavra. Estamos quase chegando à inanição. E a gente não percebe. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a gente se acostuma com uma má alimentação. Vou contar um exemplo pessoal. Alguns meses atrás eu procurei uma nutricionista. Eu achava assim, eu nem me alimento tão mal assim. Sei lá, tem um McDonald's de vez em quando, uma pizza às vezes no café da manhã, uma coisa ou outra, mas não é tão ruim. Até que eu como bem, até que eu me alimento bem. Acho que todo mundo come assim. Mas vamos lá, estava ganhando uns quilinhos. E no dia da minha primeira consulta, olha como o inimigo é ardiloso, não é? De manhã, eu estava num lugar e umas 2, 3 pessoas me elogiaram. Falaram que eu estava muito bonito. Eu fiquei assim, nossa. Eu acho que é preciosismo da minha parte. Eu nem preciso assim. Eu estou bem. Tudo bem. Fui na consulta. Cheguei na consulta. A nutricionista acabou com a minha raça. Foi feio, meus irmãos. Acabou com tudo. Eu cheguei triste em casa. Tudo que eu achava que não era tão ruim assim era péssimo. Eu estava me alimentando muito mal. E eu não vou falar o nome dela para não dar essa glória para ela. Mas ela está em nosso meio. Depois, se você quiser uma indicação no particular, eu recomendo. Porque a gente se acostuma a se alimentar mal e achar que isso é normal. A gente se acostuma com uma baixa nutrição e achar que isso é coisa normal, é coisa da vida. E a gente faz isso com a palavra de Deus. A gente vem aqui no domingo, ouve a palavra, e a gente vai voltar a ter contato com a palavra daqui uma semana, no domingo de novo. E às vezes quando vem na quarta também, já acha que, nossa, estou até de barriga cheia. E a gente não entende. Por que, Senhor, eu não dou fruto? Por que as coisas não funcionam? Por que as coisas não mudam? Está desnutrido. Falta a palavra. Falta o alimento celestial. Aquilo que nutre a sua relação com Cristo. Se alimentar diariamente de Jesus e da sua palavra. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente, de maneira abundante, extravagante, generosa a palavra de Cristo. Porque isso é estar em Cristo, é ter a sua palavra habitando em nós de maneira rica.
alimentados, satisfeitos, plenos, nutridos. Porque um ramo desnutrido não dá fruto. E se você não dá fruto, é momento de você se questionar se você está em Cristo ou se você está com Cristo. A palavra tem que permear os nossos dias, tem que encher os nossos pensamentos, tem que ser as coisas que saem da nossa boca, aquilo que está cheio no nosso coração, aquilo que toma e doma quem nós somos, que nos limpa, nos poda, que muda o nosso comportamento. E por fim, eu gostaria de encerrar falando do fruto que Deus produz em nós, que provém de estar em Cristo, e esse fruto é o amor. Jesus diz assim no versículo 9: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sei que talvez você esteja até saturado de ouvir falar sobre amor e amar os outros. É uma das coisas que mais rola na internet. Todo mundo falando de amor, todo mundo querendo ensinar o que é amor, a dizer o que é amor. E na maioria das vezes o que as pessoas estão dizendo é: olha, se você me amasse, você não mexeria nos meus comportamentos. Se você me amasse, você não tocaria na forma que eu sou. Aquele que ama não mexe no jeito que o outro é. Que besteira. Não é nada disso o amor que é produzido em nós pelo Espírito. O amor que Deus produz em nós, que nos leva a amar a Deus e nos leva a amar aos outros, como Cristo nos amou, é o amor que provém de obedecermos os seus mandamentos e permanecermos nele. Implica mudança, obediência. Escute bem o que eu vou te dizer, meu irmão. Se uma pessoa não está em Cristo, não permanece no amor de Jesus, não obedece aos seus mandamentos, esta pessoa é incapaz de te amar. Não se engane. Porque o amor é um fruto que flui de Cristo a nós e de nós aos outros. E o que Ele entrega é plena alegria. Quantos de nós não daríamos tudo para sermos alegres? Quantos de nós não daríamos tudo para ao menos mais uma vez nos sentirmos plenamente alegres, plenamente satisfeitos? Quantos de nós não sacrificaríamos tudo que nós já conquistamos, tudo que nós temos, tudo que nós fizemos, para só uma vez sentir de verdade alegria, não distração, não aquilo que vem de um momento de distração com os amigos, com a família, consigo mesmo, mas alegria plena, que flui de Deus a nós, que dá paz, paz não como o mundo a dá. O que Jesus está dizendo é que você não precisa dar nada, basta que você receba desta alegria que vem de estar em Cristo, receber do seu amor, conformar a sua vida aos mandamentos dele, ser atendido pelo Pai, porque Ele diz: olha, se vocês permanecerem em mim, vocês vão orar e o Pai vai vos atender.
Já pensou? Que amigo Jesus é. Ele não dá esses mandamentos num contexto legalista. Ele diz, olha, eu não vos chamo mais servos em seguida, escravos, porque o escravo não sabe a vontade do seu senhor, ele só conhece os mandamentos. Mas eu vos chamo amigos, porque eu vos tenho revelado a minha vontade. Meu irmão, Jesus olhou para você, para mim, em galhos secos, infrutíferos, dignos de serem condenados, e nos enxertou nele e chamou de amigos. Amigos que podem conhecer a sua vontade, que podem estar na sua palavra, que podem fluir pelo Espírito Santo do fruto que ele produz, o amor, a alegria. Tem um hino antigo que diz assim: haverá um outro amigo de tão grande compaixão, ele pede que nós levemos tudo a ele em oração. Aqueles que estão em Jesus têm um amigo que pode dar alegria plena. Quantos querem estar em Cristo? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.